Fala aí galera, tudo bom? Então hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre robótica, mais especificamente, como eu sempre venho falando, a matéria de robótica do nono período do curso de Engenharia de Controle e Automação do Cefet de Nova Iguaçu. Essas aulas são mais voltadas para esses estudantes, mas eu espero que outros também, de outras instituições, venham a se beneficiar de algum vídeo ou alguma ideia aqui compartilhada. Mas vamos começar então. Há alguns dias houve a aula, a terceira aula de robótica, e começamos a falar sobre manipuladores. Então, o primeiro manipulador que a gente vai ver aqui é o manipulador esférico. Bom, o manipulador esférico ele tem três juntas. Duas juntas rotacionais. Cadê a seta? Tá aqui. Duas juntas rotacionais, uma na base, uma mais para cima, e uma junta prismática, ou seja, essa aqui estica, não é que estica, né? Ela se alonga. Então, um manipulador esférico é assim. E dá-se esse nome por causa das coordenadas esféricas. Se vocês bem se lembrarem, as coordenadas esféricas são dadas por duas rotações e um vetor R, translação. Então, por isso que se chama um manipulador esférico. Então, vamos falar um pouco dele e vamos também... Qual é a palavra? Não é moldar. Deixa eu lembrar aqui da palavra. E vamos também fazer a modelagem, essa era a palavra, de um manipulador esférico, tanto a cinemática direta quanto a inversa. Pelo menos é o que eu acredito que a gente vai conseguir fazer aqui hoje na aula. Bom, um manipulador esférico, quando você for desenhar ele no plano, o desenho será mais ou menos assim. Teremos aqui uma base, o nosso referencial inicial, que com certeza entrará ali o referencial 0. Coloca o X para a direita, o Z para cima. Aqui nós estamos tratando da regra da mão direita, beleza? Como a gente já vem falando há algum tempo, o sentido positivo é o X bate em Y, o Y bate em Z, o Z bate em X. Então, o nosso referencial inicial, o 0, será colocado aqui na base, inerte. Então, subindo aqui, temos uma rotação de um ângulo Q1, que varia no tempo. Essa altura aqui é uma altura constante H1. Mais para cima, nós temos mais uma rotação, dada por essa seta aqui, verde. Essa rotação, não se engane pelo desenho, porque está em 3D, não está rodando no eixo X, ok? Não está rodando no eixo X2, nem X1. Está rodando, na verdade, no eixo que sai da tela, que no caso aqui é o nosso Y, Y1. Então está rodando no Y1. Então vocês podem ver aqui que rodando no Y1, só estou pensando aqui numa coisa. Beleza, estava pensando certo aqui, confirmei com o desenho da aula do professor. Então nós temos uma rotação aqui no eixo X, quer dizer no eixo Y. E vocês percebam que aqui, por causa dessa rotação, o X bateria em Z. O que isso quer dizer então? Quer dizer que quando a gente for modelar, a princípio nós vamos modelar sem considerar os sinais. Então Q1, Q2, R1, não considera sinais, mas quando formos substituir valor, preste muita atenção que aqui será um valor negativo, ok? Por exemplo, menos π sobre 3. Ah, por que negativo? Porque você perceba que por essa rotação aqui, em que está rodando em torno de y, em que o y está saindo da tela, o x está batendo no z. Então está acontecendo isso aqui, ó. E o nosso sentido positivo, a gente está seguindo a regra da mão direita. Se fosse a regra da mão esquerda, seria positivo.
Mas aí teria que fazer toda a modelagem de novo. Mas estamos seguindo a regra da mão direita. Então, se o Z batesse em X, aí seria positivo. Mas o X está batendo em Z. Então, quando for substituir valor, ele entra como negativo, esse ângulo Q2 aqui. Mas isso é mais questão de modelagem. Apenas para vocês se atentarem. O Q1 a princípio está seguindo o nosso sentido positivo. Você percebe que está rodando ao redor do eixo Z. Então, quando rodar, o eixo Z ficará parado, inerte. Acho que tem uma palavra específica para isso. E você perceba que o Y estaria aqui, né? O X bateria no Y. Então está seguindo o sentido positivo. Então nosso Q1 seria um ângulo positivo. Por exemplo, mais π sobre 3. Então, e a gente tem uma junta prismática aqui. Ou seja, isso aqui se alonga. Está se alongando no eixo X. Dicas que o professor sempre dá. Sempre que você puder botar eixos paralelos, coloque, por exemplo, Z0 está paralelo com Z1. Perfeito. Segundo o professor, na modelagem as matrizes ficarão mais fáceis. Ainda não chegamos lá nas aulas, mas por que duvidar, né? X1 está paralelo com X2, ok, muito bom. E outra dica que ele deu é colocar a... Eita, um coração, do nada. Colocar, seguindo o elo final, coloca o eixo X. Beleza? Vocês vão ver nas imagens que o professor chama tudo de Q, tá? Tanto a rotação quanto a translação. Eu não sei se eu vou seguir isso. Eu particularmente prefiro chamar de Q as rotações, de R os alongamentos, né, as translações, as alturas de H. Se não for uma altura, né, se for horizontal e for constante, eu vou chamar de L. Mas a gente vai se explicando e vai se entendendo. Então temos quantos graus de liberdade aqui? Muito importante saberem os graus de liberdade. Graus de liberdade. Temos 3 graus de liberdade. 3 juntas, 3 graus de liberdade. 3 graus de liberdade. E você perceba que temos 3 termos que variam no tempo. Isso é alguma coincidência? Não. Não é, e já vou explicar por quê. Em um sistema, eu vou até colocar aqui de vermelho. Em um sistema aberto, o número de termos que variam no tempo é igual ao número de graus de liberdade. O que é um sistema aberto, primeiramente? É um sistema em que o único referencial inicial, o único referencial fixo, a única base, temos apenas uma base, digamos assim. Temos apenas uma base e o resto está solto, entre aspas. Então você perceba que o Q1 não depende de Q2, e se tivesse outro ângulo aqui também não dependeria nem de Q1 nem de Q2. No caso a gente tem uma prismática aqui que não depende nem de Q1 nem de Q2. Como seria um referencial, um sistema fechado? Seria se eu tivesse mais uma junta aqui que se ligasse a uma outra base. Então você perceba que quando eu movesse Q1, por exemplo, alteraria Q2, alteraria o Q3 aqui, se tivesse mais um ângulo aqui. Mas então esse aqui é um sistema aberto, como um manipulador antropomórfico, que são 3 juntas rotativas, 3 juntas rotacionais.
muito comum em fábrica de carro. Então, se você quiser saber o número de graus de liberdade, é um sistema aberto, basta fazer isso. Então, partindo para o nosso diagrama de transformações, três referenciais, 0, 1, 2. Do referencial 0 para o 1, ou seja, a transformação de 1 para 0, temos uma translação. Lembre-se, sempre imagine como se você estivesse andando pelo manipulador. Você sai daqui, então vai andar aqui, então tem uma translação, altura H1, uma translação fixa, digamos assim, porque H1 não varia no tempo. E uma rotação. Então temos duas matrizes aqui para multiplicar. Qual multiplica primeiro? Porque multiplicação de matrizes a ordem importa. Aqui tanto faz, porque a translação e a rotação estão no mesmo eixo. Que é o Z0, é o Z. Então tanto faz. Já a transformação de 2 para 1, temos o que? Temos uma rotação no eixo Y e temos uma translação no eixo X. Então eu vou ter duas matrizes, uma de rotação e uma de translação que vão multiplicar. Qual vem primeiro? Depende da ordem que vai acontecer os movimentos do robô. No caso, você perceba que primeiro ele está girando e depois ele está transladando. Então, primeiro a matriz de rotação vai multiplicar a matriz de translação. 2 para 1, 2 para 1. E isso nos dá a transformação de 2 para 0. E essa é a modelagem que nós vamos fazer. Beleza, então vamos para a modelagem do nosso manipulador esférico. Minha sugestão é que você tente aí, na sua casa, no seu caderno, e depois veja o vídeo para ver se você acertou. Eu com certeza vou acertar, porque eu tenho as imagens do quadro que o professor fez. Mas eu vou tentar fazer de cabeça também, para ver se eu aprendi. Então vamos lá. Com o conhecimento que a gente tem até agora dá para fazer sim. Então a gente quer uma matriz de transformação do referencial 2 para o referencial 0. E vimos pelo diagrama de transformações que ele é igual à transformação do referencial 1 para o 0 vezes a transformação do referencial 2 para o 1 nessa ordem. Multiplicação de matrizes importa. Então vamos lá. Transformação do referencial 1 para o referencial 0. O que nós temos? Então a gente viu que a gente tem primeiramente uma translação, entre aspas, estática, porque o H1 é constante. Então eu tenho uma translação em Z, muito importante, de 1 para 0. Isso é multiplicado por uma rotação em Z também, de 1 para 0, de um ângulo Q1, beleza? Então quem é a minha matriz de translação pura? E aqui é rotação pura. Deixa eu pegar um template que eu tenho aqui, para não precisar fazer toda hora. Beleza. Deixar isso aqui, compartilhar para deixar aqui do lado, quando for usar de novo. Então minha matriz de translação pura em Z, 1, 0. Como é uma translação pura, essa matriz 3x3 será uma identidade. E como o movimento foi só em Z, não tenho nada em X, não tenho nada em Y, tenho o H1 em Z. Só isso. Vamos lá, quem é a minha rotação em Z de 1 para 0? Triângulo Q1 igual a, pegando o template, ainda tá aqui, tá aqui. Aqui vai ser tudo 0, porque a gente está fazendo só uma rotação. Z, 1, 0, 0, 0, 0. E o que é em Z já faz isso. Cosseno de Q1 menos seno de Q1. Seno de Q1, cosseno de Q1.
Cosseno sempre na diagonal principal. O seno, quando você achar o sinal de um, o outro é com o sinal oposto. Se eu multiplicar esses dois aqui, logo, transformação de 1 para 0 é igual a... Vou multiplicar esses dois. A gente pega... essa matriz 3 por 3 vezes essa identidade, é só repetir. Então posso só pegar aqui e repetir. Beleza? Vamos ver essa última coluna aqui, como é que vai ficar. Deixa eu pensar aqui um pouco. Ok. Então queremos a posição da linha 1, coluna 4. Basta multiplicar a linha 1, nessa ordem aqui, vezes a coluna 4 dessa. Então vai dar 0, né? Linha 1, quer dizer, linha 2, coluna 4. Esse negócio aqui não some não. Agora sumiu. Vai dar 0, né? 1 vezes 0, 0. Linha 3, coluna 4. Vai dar H1. Opa. Linha 3, coluna 4. 0 vezes 0 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 0, 0. Mais H1 vezes 1, H1. Sempre façam com toda a paciência, detalhadamente, para não errar. E a última linha é sempre assim, né? Então temos aqui a nossa transformação de 1 para 0. Transformação de 2 para 1. O que nós temos aqui? Ela vai ser igual a de 2 para 1. Eu tenho uma rotação em y, né? E aqui eu tenho uma translação em x. Beleza. Nessa ordem, rotação vezes translação. Então eu tenho uma rotação de 2 para 1 em y vezes uma translação de 2 para 1 em x. Isso aqui é de Q2, né? Ângulo Q2. Então vamos lá. Rotação de 2 para 1 y ponto Q2 igual a... Vou pegar isso aqui. Só isso aqui de novo. Então vamos lá, rotação em torno de y. 1, 0, 0, 0, 0. Viu que é em y? Coluna 2, linha 2. Viu que é em x? Coluna 1, linha 1. Viu que é em z? Coluna 3, linha 3. Cosseno de Q2. Aqui é seno de Q2 menos seno de Q2 cosseno de Q2. Então, cosseno diagonal principal, seno, se você lembrar de um, o outro é com sinal oposto. E a translação de 2 para 1, x, pega isso aqui, tanana. Que é uma translação pura, né? Opa, aqui é uma rotação pura, então ali é 0. 0. A gente vai fazendo parte por parte. Que está se alongando, né?
só em x. Então é R1 de t. Beleza? E a multiplicação dessas duas. T de 2 para 1 é igual a uma matriz 3 por 3 vezes essa identidade, ela vai se repetir. Beleza? Agora isso aqui. Linha 1, coluna 4. Linha 1 vezes coluna 4. Vou ter que aumentar isso aqui. Ai, caramba. Sai. Linha 1, coluna 4. Linha 1, coluna 4. Então, cosseno de Q2 vezes R1 de T. R1 cosseno Q2. 0 vezes 0, seno de Q2 vezes 0. Tanana. Linha 2, coluna 4. 0 vezes 0, 1 vezes 1. 0 vezes 0 vezes R1, 0. 1 vezes 0, 0. Tudo 0. Linha 3, coluna 4. Menos seno. Opa. Não tá certo. Menos seno vezes R1. Menos R1. Seno e 2. 0, 0. Cosseno 0, 0, 1. E aqui é 1. Então essa é a nossa transformação. De 2 para 1. E agora, gente, é só multiplicar as duas. Transformação de 2 para 0 igual a transformação de 1 para 0, nessa ordem, vezes a transformação de 2 para 1, nessa ordem aqui. E agora a gente vai ter que fazer essa multiplicação gigante, que eu sinceramente não quero fazer aqui na aula. Multiplicação de matrizes, né, gente? É só fazer com bastante atenção. Coisa longo, né? Demora. Mas fazendo com paciência ou fazendo no MATLAB, que eu quero fazer um vídeo fazendo no MATLAB também, para vocês verem, dá tudo certo. Só deixa eu observar se até aqui tá tudo certo. RRP. Tananã. Cosseno Q1, 0. Acho que eu mudei a ordem. Ah, claro, tá. A segunda conta tá errada. São em eixos diferentes, então essa. Vamos ter que fazer essa multiplicação de novo. Será que precisa mesmo? Deixa eu pensar um pouco aqui. Não, gente, tá certo, foi erro meu aqui. Eu copiei a de cima, né? Porque vocês me avisaram. Ai, sai. Essa 3 por 3 vezes a identidade vai dar ela mesma. Vem pra cá. Agora eu pego você. Ah. E você vem pra cá. Show. Pronto. Vamos ver se tá certo. Q3 cosseno de Q2. O Q3 dele é o meu R1, tá? Eu não quis chamar esse alongamento de Q, que eu estou usando Q para os ângulos. O Q3 é o R1. Q3 cosseno de Q2, menos Q3 seno de Q2, menos R1 seno de Q2, ok. Tá, a multiplicação tá certa. Esse outro aqui tá certo também, né? Os dois no mesmo eixo é mais difícil de errar.
Quando você fizer essa multiplicação, gente, vocês vão achar isso aqui. Eu não vou fazer, tudo bem, senão o vídeo vai ficar muito longo. O intuito aqui é ensinar os fundamentos, fazer alguns exemplos de exercícios importantes e que podem surgir dúvidas, mas isso aqui é um exercício de multiplicação de matrizes. Então, não tem muito o que tirar de dúvida nessa altura do campeonato, não do período. De dúvida foi mais esse daqui em cima, né? A ordem das multiplicações, quem vem primeiro, quem vem segundo, questão de eixos. Mas aqui, a multiplicação de matriz, 4 por 4. Quando você multiplicar, você vai achar isso aqui. E você se atente a uma coisa muito importante, na interpretação dessa matriz. Porque, veja bem, essa primeira coluna, lembrando que você descarta a última linha, ok? Porque é apenas para a multiplicação ali em cima fazer sentido. Essa primeira coluna, ela me dá... vamos lá, as 3 primeiras colunas vão me dar a transformação referente à rotação. Esquece a parte de translação. Imagina que houve só rotação dos unitários, de x, y e z. Então a terceira coluna vai me dar a rotação total que o sistema sofreu de 0 para 2. Então aqui é o unitário de x de 2 para 0. Show? Aqui é o unitário de y de 2 para 0. E aqui é o unitário de z de 2 para 0. Então essas 3 primeiras colunas me dizem isso. A quarta coluna, vocês se lembrem, que é referente à posição, à translação. Então você esqueça a rotação que aconteceu, todas. E vamos apenas pensar na translação. Ora, é como se eu pegasse o meu sistema de coordenadas e apenas tivesse transladado ele. Foi para outro lugar. Aqui é o 0, aqui é o 1, é o 2. O de rotação, né, é como se eu tivesse pegado o sistema e apenas tivesse rotacionado ele. Então esse aqui é o 2 e aqui é o 0. E os dois movimentos juntos, né, você faz um de cada vez, você consegue os dois movimentos juntos. Então esse aqui vai me dar apenas a translação que esse sistema sofreu daqui para cá. Quando você junta as duas, aconteceu então a rotação mais a translação. Todas, né? Ok, acredito que dessa parte tenha só isso para falar. E vamos para o terceiro e último quadro. Então vamos começar nosso terceiro vídeo. Esse vai ser mais informativo, assim. Apenas o desenho do manipulador esférico ampliado, né, nas 3 dimensões. Mas antes eu queria lembrar de um conceito que eu também tinha esquecido agora há pouco e estava relembrando e reaprendendo. E escrevi de um jeito que funciona para mim, que eu consigo entender. Você pode entender de outras formas, mas ok, para mim funciona um texto bem descritivo. Então, para que nós queremos uma matriz de transformação do último referencial em relação ao referencial inicial, ao primeiro referencial? Porque muitas vezes nós temos a posição de um ponto em relação ao referencial que não queremos a posição desse ponto. Acho que eu falei estranho, né? Muitas vezes nós temos um ponto em relação a um referencial que não nos interessa saber a posição desse ponto em relação a tal referencial. Queremos em relação a outro referencial, em relação à base, por exemplo, que seria o nosso referencial inicial, o primeiro referencial. Então, a posição de um ponto cujas coordenadas em relação ao último referencial nós conhecemos. Então a posição desse ponto em relação ao primeiro referencial, que seria o inicial, né?
o referencial 0, é dada pela multiplicação da matriz de transformação do último referencial em relação ao primeiro referencial pela posição desse ponto em relação ao último referencial. Então esse é um conceito bastante importante para se relembrar, para se ter. Mas vamos continuar com o nosso manipulador esférico. Aqui tem um desenho que eu não me atrevo a fazer por enquanto. Então eu tirei o print da foto do quadro. É a foto da foto. Então você perceba que é o nosso referencial inicial. Aqui é a nossa altura H1. Aqui é a rotação Q1 feita em relação ao eixo Z, né? Aqui o eixo Z aqui. E depois disso, o que o manipulador faz? Depois disso o manipulador gira. Ele está apontando aqui para baixo, entre aspas, e vai girar em torno de Y. Y aqui, ó. E aí vamos supor que depois ele ficou aqui em cima. Essa aqui é a posição final dele, ok? Ele reta aqui. E depois ele vai se alongar. Aqui é o Q3, que eu chamei de R1. Isso aqui é em relação a T. Varia no tempo. Então, é isso. Esse é o nosso manipulador esférico 3D. Um desenho, um esboço. Lembrando aqui que essa rotação em torno de Y, o X está batendo no Z. Então, quando você for colocar o ângulo aqui, tem que colocar ele negativo. Muito importante quando você for programar. Segundo o professor, é aí que entra o engenheiro. Ele vai saber onde colocar as coisas e o sinal que as coisas têm. Então, tratando aqui da imagem toda agora, essa é aquela descrição que eu fiz no corte anterior, né? Quando nós tivemos a matriz de transformação final, a minha primeira coluna vai me dar a matriz unitária, o vetor unitário em x em relação a 0, aqui em y em relação a 0, aqui em z em relação a 0. É isso aqui, ó. Aqui tá mais descrito, né? Tá tipo aquela explosão do SolidWorks, que tá mais explodido. E então é como se eu tivesse esse meu referencial em cima do inicial e apenas tivesse feito esse giro aqui do unitário de x em relação a 0, unitário de y em relação a 0 e unitário de z em relação a 0. E a posição do referencial 2 em relação a 0, ou seja, da origem do referencial 2 em relação à origem do referencial 0, é dada unicamente por esse vetor. Então é como se eu tivesse saído daqui para cá sem girar. Então, em relação a nossa cinemática direta e inversa, é bastante simples. Vamos colocar assim. A gente acho que já até falou sobre isso no vídeo anterior ou no outro. Na cinemática direta, eu vou entrar com os meus Qs, com os meus tetas, com os meus Rs, ou seja, com os meus giros, com os meus alongamentos, e vou conseguir o ponto, a coordenada final do ponto. Já na cinemática inversa, a entrada são as coordenadas finais do ponto. E o que eu tenho que conseguir são os meus Qs, os meus giros e os meus alongamentos. Segundo o que eu tenho colocado, né? Os Qs são os giros, os alongamentos são os Rs. Acho que o H também conta. Acredito que conte. Não sei. Não varia no tempo, né? O H é constante, então o H provavelmente já se tem devido à estrutura do robô, né? Que seria a altura dele, por exemplo. Ou se for horizontal, o comprimento dele. Se não variar no tempo. Então a cinemática direta é até mais simples de conseguir. Você entra com os Qs e consegue o ponto final. É só substituir. Seria o quê? Seria só substituir nessa
Você entra com os Qs e os Rs, então seria só substituir aqui e você conseguiria x2, y2 e z2. Mas a cinemática inversa já é diferente. Você vai entrar com x2, y2 e z2 e quer conseguir os Qs. Então aqui é pura manipulação. Eu posso fazer, por exemplo, deixa eu só ver que horas são, 6h22. Aqui é manipulação mesmo, aqui é álgebra pura agora. Talvez se você fez o ensino médio numa escola boa, você tenha mais facilidade. Se, por exemplo, eu tenho x2, y2 e z2. Então, você concorda que no y2 sobre o x2, com isso eu vou chegar na tangente? Porque olha só, vou ter Q3 cosseno de Q2 seno de Q1 sobre Q3 cosseno de Q2 cosseno de Q1. Corta, 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 corta. Ou seja, meu y2 sobre x2 é igual a tangente de Q1. Ora, y2 eu tenho, x2 eu tenho. Q1 igual arco tangente de y2 sobre x2. Esse é um exemplo de como se obter como eu estou obtendo o Q1 através da cinemática inversa. E o Q2 e o Q3. Lembrando que o Q3, segundo o que eu escrevi, eu chamei de R1, ok? É mais manipulação, gente. Aí vocês têm que usar a criatividade de vocês. Vai ter mais de um jeito de chegar nessas respostas. Eu poderia, por exemplo... Cadê a caneta? Sumiu a caneta. Gente, estava aqui agora. Tá aqui. Eu poderia, por exemplo... eu já tenho Q1, né? Então cosseno de Q1 e seno de Q1 já é constante, porque eu já sei quem é Q1. Então eu pego as duas primeiras linhas, em que eu tenho, são duas linhas e duas variáveis, Q3 e Q2, que eu não conheço. Eu consigo, por exemplo, isolar Q3, substituir na equação de baixo. Acho Q3, substituo em cima, dá para fazer isso. Outra coisa que dá para fazer é, aqui tem o seno de Q2, né? Aqui tem o cosseno de Q2. Alguma manipulação que eu consiga jogar o x ou y sobre o z, eu vou ter outra tangente aqui. Então é manipulação, galera. Vamos lá. Dessa aula foi isso. O que eu pretendo fazer agora são vídeos resolvendo isso aqui no MATLAB, com funções, fazendo a cinemática direta e a cinemática inversa. Muito importante. Isso para que vocês possam saber também como fazer. Faltou uma coisa que eu prometi para um amigo da turma que ia fazer. Se inscreva no meu canal, deixe o joinha nesse vídeo e ative o sininho para receber mais notificações nas próximas aulas.